O João Carlos, salve! O promotor sugeriu a abertura de inquérito ou ajuizamento de ação civil pública. Qual a diferença e o que acontece se cada um for aceita? Fabiano Andreata, vamos lá. João, você fez a pergunta de 1 milhão de libras esterlinas. Isso é dinheiro, hein? Isso é dinheiro, não é qualquer coisa, não. E a situação é exatamente essa. Vamos fazer um pouquinho de... Vamos lembrar os fatos, tá? Vou começar lembrando os fatos. Quando da denúncia contra o André Sanches, o Dr. Cássio já tinha falado na peça de denúncia que, olha, no finalzinho lá, antes de fazer o pedido, ele já tinha dito, olha, existem aqui alguns elementos que podem ocasionar um pedido de intervenção judicial no clube, mas como intervenção judicial é uma questão cível, não é uma questão criminal, e o doutor Cássio cuida só da área criminal, ele disse que eventualmente remeteria os fatos ao seu colega da área civil para as providências necessárias, se fosse o caso. Tudo bem. Ontem, ontem à noite, hoje de manhã, foi o que ele fez. Ele fez lá um arrazoado, mandando o caso para o promotor da área civil, tá? Pedindo que eles avaliassem todos aqueles pontos que ele elencou. Lembrando, todos os pontos que ele elencou, a maior parte deles é de todos os casos do Augusto, do Duílio, do Andrés, e um ou dois só que são casos atuais, como a questão dos uniformes, né? A questão de reajuste dos contratos, etc. E ele elencou esses casos e disse, olha, por favor, vocês avaliem aí se é o caso de uma intervenção. Então, não é um pedido de intervenção, não é uma ação civil pública, é simplesmente um pedido para o colega dele, da área civil, avaliar aqueles fatos e decidir, olha, é o caso de intervenção, não é? Se for, entre com ação. Ponto. Foi isso que aconteceu, tá? Então, ainda não é uma intervenção judicial, ainda não é uma ação civil pública, não é. Por enquanto, foi só um pedido do Cássio para o colega dele. Vamos acompanhar algumas coisas, né? Para quem que vai ser deferido esse caso, qual é o promotor que vai pegar essa petição para avaliar e propor alguma coisa, se for o caso. Esse é o caso. A situação 2, que eu acho mais importante, inclusive, este pedido dele vai pressionar a juíza da Barra Funda, que está com a denúncia do Andrés. E aí, aqui a gente vai discutir só como é que é o comportamento do sistema judicial no Brasil, e especialmente em São Paulo. A juíza do caso do Andrés já está com um processo há muito tempo para definir se aceita ou não a denúncia. Eu achei estranho que ela está demorando muito. Com base no que o Cássio fez, a minha conclusão é a seguinte. O caso de apropriação indébita me parece muito simples. O caso de falsidade documental me parece muito simples. O caso de lavagem de dinheiro, eu acho que é onde a juíza deve estar pensando 10.219 vezes para ver se é o caso ou não. Por que isso? E aí eu vou usar o exemplo do caso do Augusto. E vocês vão lembrar do que a gente aqui explicou o caso do Augusto. O promotor, no caso do Augusto, ele explicou ipsis literis, com as contas, as pessoas, quando foi, quem fez, por que fez. E explicou a denúncia, explicou as ações, e explicou, inclusive, quem fez e por que fez, inclusive incriminando o mesmo lavador de dinheiro do PCC. Muito bem. No caso da denúncia do Andrés, ele pediu lá a condenação em lavagem, mas, assim, ele não foi tão específico como foi o promotor do caso do Augusto. Eu entendi que é lavagem, mas, assim, ele não foi tão detalhado porque talvez ele ainda não tenha tido acesso a todos os dados que ele queira. E, às vezes, os juízes gostam de ver tudo detalhado lá no começo, né?
a minha interpretação disso é que, porque a juíza pode estar insegura para aceitar a denúncia na lavagem, o Cássio pediu para a área civil entrar com alguma ação, ou verificar se pode entrar com ação de intervenção, e aí vai pressionar a juíza do caso do Andrés. Porque se imagina, se o promotor entra com ação de intervenção ou uma ação civil pública, que ele também pode entrar, e a pergunta do João foi excelente para a gente falar disso também. Se entrar com qualquer coisa, aquela ação que for ajuizada vai pressionar a juíza do criminal. E aí, o promotor, o doutor Cássio está usando as ferramentas que ele tem para fazer isso. Tudo que ele está fazendo é legal, tá? Não tem nada de legal. Nada. Então, agora eu começo a entender. Mas foi arriscado por parte do doutor Cássio. Porque o pedido que ele fez, ele usou muitos fatos do passado que já estão, de uma forma ou de outra, sendo tratados na denúncia contra o Augusto, na investigação do Andrés, na investigação do Duílio, na investigação do esquema que o doutor César Saad está conduzindo na Andrade a respeito da farra dos materiais esportivos, né? Então, você usar fatos ali que já estão sendo tratados separadamente, problema, assim, a vantagem que o doutor Cássio tem para demonstrar é que os dirigentes do Corinthians, diga-se Osmar, diga-se Romeu, diga-se Core, são muito lentos. A omissão desses dirigentes, doutor Pantaleão, o Trevisan, o diretor jurídico Pedro Luiz Soares, Piovesan, desculpa, eu sempre confundo Trevisan e Piovesan. O Piovesan, Pedro Luiz Soares, todos omissos. E esta omissão dá munição para o doutor Cássio fazer esse pedido. E se eu sou um juiz do cível, eu vejo esse monte de coisa. Eu não conheço nada do Corinthians. Digamos que eu não saiba nada. Eu vejo esse monte de coisa. Eu vejo que o Corinthians efetivamente não fez nada. Eu começo a ler o noticiário. Nossa, eu posso achar que é o caso, sim, de fazer alguma coisa. Então... Fabiano, só uma questão em cima disso aí. Beleza, quem recebe esse pedido é um promotor, né? Da área civil pública, é isso, civil, né? Sim, isso. Da área civil. Antes de qualquer coisa, ele tem que indagar o Corinthians ou não? Ele pode diretamente... Ele pode fazer tudo, na verdade, né? Ele pode, por exemplo, se ele quiser, ele abre um PIC lá, por exemplo. Sim. Ele pode abrir um PIC civil e querer avaliar melhor aqueles indícios que o Cássio mandou, se ele se achar necessário. Ele pode ouvir 1, 2 ou 3 pessoas, ou ele pode simplesmente, não, concordo, está aqui, entra com a ação civil pública de intervenção. Eu não acho que ele vai fazer isso só com o que o Cássio colocou. E digo o porquê. E esse vai ser o tom da nossa discussão, acho que hoje aqui, Dilson. Eu vou tentar explicar isso da forma mais didática possível, tá? Então, mandem perguntas aí, porque eu quero que todo mundo entenda. Perfeito. Intervenção judicial numa empresa privada, você faz quando, no momento da intervenção, existe um pandemônio na administração. A gente pode reclamar que a administração do Osmar é uma porcaria, que ele é omisso, que o conselho também é omisso. Quer dizer, pode falar tudo, mas ainda funciona, tá? É ruim, mas funciona. Fabiano, eu não acho que seja o caso. Por isso que, ao entrar com ação e um juiz decretar a intervenção judicial, tem que ser fatos muito importantes e tem que ter o quê? Um objetivo muito firme. Porque quando você faz o pedido para quê? Olha, eu quero fazer o pedido para que o Corinthians diminua a despesa, tenha balanço auditado, tenha o orçamento cumprido e coloque as notas fiscais em dia, por exemplo, tá? Ok, mas se esse é o mandato, é isso que o juiz vai mandar. E vai ter um interventor só para fazer isso. O juiz não vai pedir assim, ó,
expulsem todos os conselheiros, retire toda a diretoria. Isso dificilmente vai acontecer. Tá? Pode acontecer? Claro que pode, se for pedido isso, o que eu não acredito. Mas pode. Se você pega um promotor duro e pega um juiz ou uma juíza duros, eles podem conceder. Mas eu não acho que é isso que vai acontecer. Tá? É importante a gente entender probabilidade de acontecer e potencialidade de acontecer. Tá? Então, o que acontece? Intervenção judicial é isso. Você tem que ter um mandato específico. O que você quer fazer na intervenção? Eu quero tirar todas as ratazanas. Não vai acontecer. Não vai acontecer porque os conselheiros continuam exercendo os seus mandatos, bem ou mal. Bem ou mal. E o princípio da Constituição brasileira é que entidades privadas se autogovernam. O Estado, excepcionalmente, pode entrar numa empresa privada e dizer, olha, eu quero que você agora administre assim, assim e assado. Tá? Se o Osmar tivesse cometendo uns crimes lá dentro, era muito mais fácil de fazer isso. Que nem a gente viu, como faz, por exemplo, uma intervenção no Banco Master, que aconteceu hoje lá. Por quê? Porque o presidente era suspeito de cometer um monte de crime lá. Então faz na hora, liquida e acabou. Se fosse durante a administração do Augusto, era mais fácil. Durante a administração do Duílio, era mais fácil. Durante a administração do Andrés, muito mais fácil. Hoje, o Osmar, a gente está reclamando aqui que o Osmar é meio período, ele é omisso, ele não trabalha bem, ele demora, mas, em tese, ele, até agora, não tem nenhuma suspeita de crime que ele tenha cometido, né? E quando teve um crime, o próprio clube agiu, né? Então, tanto agiu que fez uma auditoria interna e encaminhou para o DRAD, a Polícia Civil, ao SAAD, né, Fabiano? Exato. Então, acho que isso já meio que corrobora um pouquinho corrobora não, né? Já confronta um pouquinho esse pedido de intervenção, e inclusive que o promotor colocou também nesse pedido essa situação também, né? Então, e é isso que cria uma névoa de suspeição. Como é que vai ser decidido esse caso? Tanto pelo promotor que vai receber, como pelo promotor que vai denunciar, como pelo juiz que vai aceitar ou não esse pedido. Por isso que a gente tem que... Hoje, se você perguntar para mim, Fabiano, o que você acredita que vai acontecer? Eu diria claramente, não sei. Hoje, eu digo, não sei. Por isso que eu falei, eu tenho que acompanhar agora qual é o promotor, saber como ele pensa, o que ele vai fazer, quais são as pistas, entendeu? Porque neste momento tem uma série de questões jogadas no ar. Inclusive, a gente vai discutir aqui, não hoje, mas amanhã, nos próximos dias, as reações do Corinthians a isso. Porque a gente está vendo, hoje está tendo uma guerra civil que está esquentando dentro do clube sobre reforma do estatuto, quem faz o quê, você não fez, eu quero fazer, para de reforma, eu jogo para o ano que vem reforma do estatuto, ninguém me mandou. Está uma gritaria entre eles, né? Então, a gente vai ver as reações do Corinthians como instituição também vão ser um grande indicativo do que pode acontecer daqui para frente.